E aí, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar ao vivo nessa terça-feira. Vem chegando porque é semana de Sul-Americana pra Cruzeiro e Atlético. Agora é mudar de foco porque é semana de Sul-Americana pros times mineiros. O Galo vai pegar o Deportes Iquique no Chile na quinta-feira e o Cruzeiro pega no Equador amanhã o Muxuque Runa. Inclusive, deixa eu te mostrar a foto dos jogadores no avião. A turma embarcou ontem pra Equador. Inclusive, agora nesse momento, o pessoal tá treinando em Quito. O Cruzeiro vai buscar a primeira vitória na competição. São 3 jogos, 3 derrotas, mas deve ter um mistão em campo. Por exemplo, Gabigol, Christian e Vidalba não viajaram para essa partida. Mas o Caio Jorge viajou. E ele, junto com o Gabigol, estão sendo as estrelas do momento. Olha esse gol contra o Flamengo. Roubada de bola do Lucas Romero e Caio Jorge recebe a bola. Eles estão tipo dando um Ctrl-C, Ctrl-V nos gols. E eu vou te mostrar como é parecido. O Caio Jorge faz o gol, batendo da entrada da área, e agora o jogo contra o Vila Nova, primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil, a mesmíssima coisa. Lucas Romero recupera, vê o Caio Jorge que está posicionado aqui no meio de campo e repara como ele recebe e faz um movimento parecidíssimo, conduz a bola, só que dessa vez, ao invés de bater da entrada da área, ele entra e bate de perna esquerda. 2 gols parecidíssimos. O Gabigol tá mais ou menos entrando na mesma onda do Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não sei se você reparou, mas eu vou te mostrar o primeiro e o último gol de pênaltis do Gabigol. Primeiro foi Campeonato Mineiro contra o Itabirito, ele bate de perna esquerda, o goleiro defende, no rebote ele faz. Vou colocar as imagens uma do lado da outra pra você ver como que é quase um replay. Gabigol bate baixo no canto direito do goleiro e no rebote ele faz um gol. Gabigol, que tem essa fama de predestinado, o cara que decide. Mas será que agora vai ser diferente? Vai ser de outra forma? Sem ser a grande estrela do time, Gabigol saindo do banco pra decidir? Eu acho que a torcida tá até cantando pro Gabigol, né? Gabigol! E aí ele veio pro aquecimento, fazendo a festa de quem tá aqui atrás do banco de reservas. A torcida tava doida pro Gabi entrar. Tem que entrar, o homem tá no pique, tá com vontade. Gabigol tem sido reserva do Cruzeiro. Do banco, viu o titular da posição fazer o gol. Caio Jorge! É do Cruzeiro! Toda vez que a gente joga, a gente consegue fazer boas jogadas. Eu e o Gabi tem um entrosamento ali muito bom. Na comemoração do gol, papo ao pé do ouvido com o treinador. O Gabriel, quando entrou, eu disse: Gabriel, falta 10 minutos. Mas 10 minutos vai para uma oportunidade. É essa que tu vais ter que finalizar. É para esses jogos grandes, finais, campeonato foda. É para esses jogos que a gente tá aqui, pô. Gabi entrou aos 42 do segundo tempo. E exatamente 8 minutos depois... Tô sempre pronto, quando precisar. Pode ser 3, 4 minutos. Ter certeza, Papai do Céu tem algo especial comigo e sempre acontecem as coisas assim. Gabi carrega sua marca tatuada no peito. Predestinado. É até o nome do documentário dele. O cara parece que nasceu pra decidir. Gabriel tem 16 títulos na carreira e as 254 bolas na rede deram a ele o título de Gabigol. Agora, 17 desses gols foram em finais. Isso mesmo, 17 gols e 3 assistências ainda em 16 finais disputadas. Nos últimos 10 anos no Brasil, ninguém participou de mais gols em decisões do que ele. Sabe de quem? Gabigol! Decisão! O cara é predestinado! Além disso, já marcou 34 gols em clássicos. Pelo Cruzeiro, rolou contra o América. Gabigol do Cruzeiro! São 9 gols em 19 jogos no Novo Amor. O Cruzeiro tem tomado meu coração tá azul. Eu tenho recebido muito carinho nas ruas. E tudo que acontece com ele parece roteiro de cinema. O primeiro gol pelo Cruzeiro. Cabuloso! Com o artilheiro que entrega as credenciais! E o mais importante até aqui, com os mesmos requintes de crueldade pro torcedor. Gabigol neles! Que momento, senhoras e senhores! Uma lei do ex histórica! Na minha opinião, não é roteiro, já aconteceu isso várias vezes, né? Talvez vocês tenham que aceitar que eu tenho um pouquinho de estrela.
Lógico que ele tem estrela. E uma estrela que o torcedor do Cruzeiro... Quase uma sexta estrela na camisa do Cruzeiro. É o Cabuloso! Da estrela do Cabuloso para a estrela das cabulosas. Brasileirão feminino, o Cruzeiro jogou fora de casa ontem, venceu o Real Brasília por 3-0 e tá na liderança, 23 pontos. Deixa eu te mostrar os gols. A Marília abriu o placar para a equipe do Cruzeiro, batendo de perna esquerda 1-0. E ainda no primeiro tempo, a Gisele aumentou. Bobeira da zaga, a esperteza da Gisele, que estava ali com um faro de gol. No segundo tempo, jogada de escanteio e a Marília fechou a conta. Final, Cruzeiro líder 3, Real Brasília 0. Negócio pra vocês, eu e o Toledo criamos um negócio muito bom que é o frangão de Troia. Frangão de Troia. Frangão de Troia. Aí o Fael sempre quer reverter a zoeira. Sempre quer reverter a zoeira. Meu querido, depois que esse camarada que ele tá falando aí abriu a boca, a coisa só deu certo pro Cruzeiro. Desde aquela declaração do Dudu, que começou tudo isso a acontecer, então, meu amigo, vai aguardando. Inclusive o processo dele que lá em São Paulo, daquele VTNC lá, eu acho que vai começar a dar ruim, porque ele não tá trabalhando mais no grupo. Pode mandar lá pro Bragantino. O Leonardo Jardim está na expectativa da volta do Dineno, né? E há uma possibilidade do Cruzeiro ser misto no jogo da Sul-Americana. Fala, Jardim, pra gente comentar. É um jogador que para este jogo não era aquilo que eu pretendia, tinha o bolatos e sabia que ia haver um pouco de transição, ataque rápido, não era um jogador, o Dinino é um jogador da área, é um jogador que precisa um pedacinho de uma certa posse de bola no campo adversário, e eu falei com ele, não vale a pena tens é que trabalhar bem e treinar, porque ele vem de uma lesão, precisa de treinos, a carga de treino deles não é igual aos outros colegas, ele precisa de mais intensidade, mais trabalho, e aproveitou estes dias para trabalhar mais. O Dineno, ele disputou 24 partidas em 2024, fez 8 gols e se machucou, lesionou no ligamento cruzado anterior do joelho direito, né, Hugão? Sim. E esse ano está aí sendo colocado devagarzinho, né, para voltar e tal. É porque o Dineno tinha... Talvez no México não tinha tanta aquela coisa... O Rafael Sobres uma vez falou isso com a gente aqui, que lá não tinha muito esse trabalho de musculação, de força física, lá era muito tático, 3 horas no tático, ele conta uma história inclusive no podcast a respeito disso. Mas Leopoldo Siqueira, o torcedor mais fanático do Cruzeiro, talvez queira que o Cruzeiro broque em todas as competições. E aí, a gente tem que entender o seguinte, nem todo mundo, e a gente venceu do Flamengo com muita propriedade, tivemos um grande jogo contra o São Paulo, ganhamos do Bahia com muita propriedade, mas ninguém tem um elenco recheado, onde você olha para o banco e você pode, de repente, ter aquela manutenção. Talvez o nosso elenco vá se construir e se tornar a ser esse elenco. Mas nem o torcedor mais fanático, talvez, queira um time misto na Sul-Americana, na Copa do Brasil, no Brasileiro. Mas na atual conjuntura, vou com as palavras do Fael. Eu espero que o Cruzeiro jogue sua força máxima contra o Sport e que os jogadores que atuem na Sul-Americana possam, e aí sim um time misto, possa ter, de repente, aquela vibração e aquela energia e tal. Querer sair da Sul-Americana eu quero? Não, eu não quero. Eu quero faturar todas as competições. Mas a prioridade nesse momento é, sem dúvida nenhuma, a competição com quem a gente está realmente se aplicando melhor agora. Ninguém está torcendo contra o Cruzeiro, ninguém está torcendo contra, mas é necessário que a gente entenda que talvez seja realmente importante nesse momento dar uma segurada no nosso principal elenco para ir com força total para cima do Sport. Seguinte, vamos aí a tabelinha, é a 30, tabelinha aí entre os jogadores do Cruzeiro, felizões, né, com a vitória sobre o Flamengo. A gente vai ver o que os jogadores falaram, né, bastidores dessa vitória, joga. Então, essa arrancada é uma característica que eu já tinha, só que eu vinha fazendo pouco, pelo estilo de jogo de outros treinadores, mas agora esse esquema favorece o meu jogo e eu estou indo super bem. Acho que foi um momento muito emocionante para todo mundo, aí o gol do Gabriel, é um cara que de repente não vem jogando muito, porque o Caio Jorge também está muito bem, né? Os 3 caras que entraram conseguiram gerir a jogada ali e acabou sofrendo o pênalti, então tenho certeza que o torcedor mineiro tá feliz, está contente, na minha opinião foi um resultado justo. Fico muito feliz pelo Gabriel, porque ele fez um gol com a sua ex-equipa, e isso foi fundamental também para nós, para conseguirmos conseguir os 3 pontos. Pois é, a gente percebe que, primeiramente, né, Leopoldo Siqueira, alguém tem que ganhar do Flamengo em Minas Gerais, que quando vem aqui, meu amigo, broca, então título sobre o Flamengo e ganhar do Flamengo, alguém tem que ganhar em Minas Gerais. Deixa com o Cruzeiro que faz isso.
Parabéns ao Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro na temporada, feliz pela entrada, porque o Gabriel Barbosa tem estrela e a recuperação do Cássio também. O momento do gol, você vê que o Alexandre Maffei, nossa, perdeu, não fez. A gente fica nessa... Eu também fiquei com essa. Nossa, xinguei e depois comemorei. E Leopoldo Siqueira, muito feliz Zé Geraldo da Silva que flagrou aí. Craque, Zé Geraldo da Silva. Muito feliz pelo Cruzeiro, muito feliz porque agora parece que realmente depois que alguém saiu aí do elenco, as coisas começaram a funcionar. Temos que falar desse cara aí. Aos poucos ele vai deixando o time com a cara dele. Eu vim para o Brasil para desfrutar do futebol brasileiro, porque acho que o futebol brasileiro é um país de talentos e de emoção. E gostaria de viver isso sendo treinador, não só sendo adepto. Então, Jardim, sua vinda fez um bem danado ao Cruzeiro. Não sou eu que estou falando isso. Os próprios jogadores já reconheceram. Acho que a gente estava meio que sem rumo, sem direção. E o treinador foi importantíssimo para isso, para colocar a gente no eixo, na direção, e a gente está muito entrosado com ele. A gente acredita muito no que ele fala, no dia a dia, no trabalho. Eu vejo que é um time de homens, de caras responsáveis. Tem um grande cara à frente, que é o nosso treinador, que é um excelente treinador e um cara muito honesto com nós jogadores. O treinador assumiu o comando técnico da Raposa no dia 10 de fevereiro. Passou por momentos complicados, como a eliminação na semifinal do Mineiro, o início ruim na Sul-Americana, problema interno com o jogador, mas sempre pediu paciência para o trabalho. Até aqui foram 14 jogos, 5 vitórias, 6 derrotas e 3 empates. Ele tem todo o respaldo da diretoria e os resultados começaram a aparecer. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro venceu em casa o Vila Nova de Goiás logo na estreia por 2-0 e leva vantagem para o jogo da volta em Goiânia. No Brasileiro, a equipe está no G4, invicta em casa e como o melhor mandante do torneio, sem contar que já são 3 vitórias consecutivas. Mas é o método do trabalho, que eles trabalharam, que acreditaram, compraram a ideia, que às vezes não é só trabalhar, é comprar a ideia e eu estou muito feliz. E hoje o sorriso no fim do jogo, vi muito jogador feliz, porque o trabalho normalmente paga-se e é sempre rentável. Quem trabalha merece. Eu acho que a principal característica, o grande adjetivo do Leonardo Jardim é convicção. Ele tem convicção e acredita fielmente que o trabalho dele vai dar certo. Por isso a gente precisava de um pouquinho de tempo para deixar ele trabalhar e acho que naquele momento que os torcedores começaram a falar assim, acho que esse treinador não vai dar certo, eu falava aqui no Alterosa Esporte, galera, vamos parar com esse negócio de ficar mandando o treinador embora e começar a cobrar os jogadores. Eles devem ser cobrados. Eles foram cobrados. Leonardo Jardim consegue agora aplicar realmente o que ele entende como ser o ideal para o Cruzeiro e aí funciona. E com isso, meu amigo, a gente não precisa de um Alfa XL diferente de um outro time que está até buscando coisas do Cruzeiro como sempre. Não é, Leopoldo Siqueira? Finalizada a rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos 2 jogos nessa segunda-feira. O Juventude perdeu para o Atlético Mineiro em Caxias do Sul, 1-0. E o Red Bull Bragantino de Fernando Seabra, hein? Vice-líder do Brasileirão, 16 pontos, venceu o Mirassol. O Cruzeiro terminando a rodada na 4ª colocação, atrás de Palmeiras, Red Bull Bragantino e Flamengo. Cruzeiro mais uma rodada aí garantido no G4 em termos de Campeonato Brasileiro. Cruzeiro volta a campo no domingo, Ilha do Retiro em Recife, o duelo diante da equipe do Sport. Esse jogo no domingo às 4 horas da tarde. Estaremos lá para contar toda a história de Sport, Recife e Cruzeiro. Mas antes, tem um compromisso aqui no Equador. Copa Sul-Americana, Grupo E, o Cruzeiro diante do Mochuque Runa. O Mochuque Runa que venceu no final de semana pela Liga Pro do Equador. O time vem embalado na Copa Sul-Americana e é esse o adversário do Cruzeiro, para o Cruzeiro tentar a reabilitação e ainda sonhar com uma classificação bem improvável, mas o Cruzeiro ainda tem chance. Para isso precisa vencer o jogo desta quarta-feira aqui no Equador. O Cruzeiro chegou ontem, está concentrado aqui no Hotel Sheraton, o voo fretado, teve uma parada em Manaus para abastecimento e depois o Cruzeiro pousou aqui no Aeroporto Internacional de Quito.
o time treina hoje aqui em Quito, encerra a preparação e aí vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele que não trouxe Gabigol, Christian e Vidalba. Os três aí sendo preservados, o Christian até vai fazer um procedimento ortodôntico, fica fora deste compromisso. O Vidalba pela sequência de jogos e o Gabigol por causa ali de dor muscular ainda do jogo do Vila Nova, atuou contra o Flamengo dentro do planejado e deve voltar ao time aí no domingo diante da equipe do Sport. Os três, nenhum jogador preocupando para a sequência do Cruzeiro na temporada. Vamos aguardar sobre o time. A tendência é de Leonardo Jardim dando uma mesclada, mas ele trouxe aqui para o Equador todos os outros que vem jogando, né? O Cássio está aqui, o Fagner, o Fabrício Bruno, o Kaique, o Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Wanderson, Caio Jorge, todos esses foram relacionados, além de duas novidades. Juan de Neno retorna e também o jovem volante Murilo Hickman, como não trouxe o Christian, o Murilo Hickman voltando a ser opção entre os relacionados. É aguardar, mas a ideia é ter um time competindo, como o Cruzeiro vem competindo e por que não vencendo o Mushuc Runa para seguir vivo aí na Copa Sul-Americana.